Amém. Quantos aqui têm acompanhado essa série de mensagens que o 18H está fazendo sobre as parábolas de Jesus? Quantos aqui? Tem sido muito especial, não sei para vocês, mas para mim, Deus tem revelado tantas coisas lindas, e a parábola de hoje ela é muito especial. Isso talvez porque ela seja uma das mais conhecidas da Bíblia. Só quem está aqui veio, entendeu a piada. Mas brincadeiras à parte, essa parábola que eu vou contar hoje, ela não é das mais conhecidas, mas ela antecede uma das mais conhecidas, o que é muito bom, o que é especialmente importante para nós falarmos hoje. Recentemente, eu até compartilhei algumas vezes aqui, a Érica entrou no carro e falou assim: eu ouvi uma das coisas mais lindas que eu já escutei na minha vida. Só que ela falou meio que rindo, e eu falei: eu acho que ela está me tirando, acho que ela está me zoando. E eu falei: ela ouvi um EP e é uma parábola. Aí eu falei: você está me zoando? Eu não estou. Eu falei: você está me zoando, eu te conheço, você está sorrindo. Ela falou: eu chorei do começo ao fim. Eu falei: você chorou e você está sorrindo para mim, então não está combinando. Ela falou: escuta. E um dia eu escutei, eu parei, escutei, eu já compartilhei com vocês, já incentivei todos a ouvirem, que é um EP do Marcos Telles, que chama O Grande Banquete, e fala sobre a parábola do grande banquete, ou então aquela parábola que alguns definem como a grande ceia, e eu fui muito impactado. Eu confesso que eu já tinha passado algumas vezes por essa parábola, e eu nunca tinha olhado com esse olhar que o autor, que o Marcos Telles, compositor, colocou, enfim, ali com as letras, com a história contada, e eu fiquei extremamente tocado, eu chorei, e ela falou: tá vendo, eu não falei que era uma das coisas mais lindas? Eu falei: não é uma das, de verdade é a coisa mais linda que eu ouvi, por tudo, pela história, pelo ensinamento, pela harmonia, pela melodia, tudo muito lindo. E eu já compartilhei aqui com vocês sobre isso, e essa parábola do grande banquete, ela é um espetáculo, ela traz ensinamentos profundos, que pode fazer com que nós tenhamos um tempo de reflexão sobre o privilégio que nós temos de um dia ter sido encontrados pelo Senhor. Vocês estão prontos para mergulhar nessa história? Sim? Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: sim! Mas não é a parábola do grande banquete que nós vamos falar hoje. Para nós entrarmos no assunto, na parábola do grande banquete, nós primeiro precisamos contextualizar. E para contextualizar, existe uma outra parábola que vem antes da parábola do grande banquete. Então, eu posso definir que nós começaremos a parábola do grande banquete hoje e finalizaremos na próxima semana, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 14, versículos de 1 a 14. Se você não tem a sua Bíblia aí, não tem problema, acompanha com a gente aqui na tela. Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 14, versículos de 1 a 14. E diz assim: aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai e toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima.
Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensados. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e será bem-aventurado pelo fato de não teres eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Era um sábado, um dia importante para os judeus, e eles costumavam realizar uma ceia importante. E a Bíblia nos informa que um dos líderes dos fariseus convidou Jesus para esse encontro, para esse almoço, para essa refeição. Era comum que muitos comparecessem, mas obviamente alguém para bancar almoço, uma refeição para uma grande quantidade de pessoas, com certeza era alguém abastado financeiramente, ele tinha uma condição especial. E apesar do convite parecer uma grande honra, poxa, pensa você ser convidado para estar numa mesa importante, numa festa importante, num lugar importante, talvez um ato de reconhecimento do quão valoroso você é. Nós podemos perceber através das Escrituras que a verdadeira intenção dos fariseus e daquele que convidou, do anfitrião, não era uma das melhores intenções. Eles estavam de fato observando atentamente a Jesus, para que pudessem descobrir algo e então denunciassem a Jesus. Então eles levam um homem enfermo, um homem com hidropisia. Hidropisia não é uma palavra comum, não é uma enfermidade que nós costumamos ver na Bíblia, diferentemente de um leproso, um coxo, um cego, um paralítico, um endemoniado. Hidropisia não aparece com tanta frequência, mas a hidropisia, ela é uma condição, ela é uma doença que causa inchaço, geralmente nos membros ou então no abdômen, e esse inchaço é causado pelo acúmulo excessivo de líquido no corpo. Ela pode ser causada, e ela causa uma série de desconforto no corpo do ser humano, como inchaço, dor, dificuldade de locomoção, problemas de circulação, e em casos graves até mesmo o comprometimento dos rins e também uma insuficiência cardíaca. E quando nós lemos essa palavra, a primeira coisa que nós precisamos entender é que todos aqueles que um dia chegaram perto de Jesus para receber uma cura, eles foram curados, amém? Nós não conseguimos ler na Bíblia um relato de que alguém que chegou gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou seja lá qual foi a frase lançada, Jesus olhou e ficou indiferente. E aqui eu quero trazer o primeiro talvez grande ensinamento para vocês. Jesus se importa com a sua condição, tá bom? Jesus se importa com a sua condição. Não importa se você tem lutado contra um câncer, não importa se você tem lutado contra uma depressão, uma síndrome do pânico, crise de ansiedade ou simplesmente uma enxaqueca. Jesus se importa, e todos aqueles que chegam até Jesus têm a sua cura estabelecida. Agora, entenda uma coisa, só para eu completar isso aqui. As pessoas acham que Jesus cura da mesma forma a todo mundo. Não é assim. Para uns que eram cegos, Jesus passou lama nos olhos. Para outros, Jesus só passou a mão, as escamas caíram. Para outros, Jesus disse para ir lavar num tanque e foram curados. Nos dias de hoje, uma simples palavra ativa o sobrenatural e as pessoas são curadas. Então, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a cura não virá da forma como você acha que ela deveria vir, mas isso não quer dizer que Jesus não está trabalhando. No meu caso da depressão, Jesus me curou instantaneamente, mas eu conheço pessoas que foram curadas tomando remédio, fazendo tratamento, e quando o tratamento se encerrou, essas pessoas estavam curadas. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes você está vendo pessoas sendo curadas à sua direita, pessoas sendo curadas à sua esquerda, e a sua cura parece que demora a chegar, o seu milagre demora a chegar. Não somente talvez uma cura física, mas algo que você tem pedido para o Senhor, que tem acontecido na vida dos outros, mas a sua não parece acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus se importa com a sua condição.
Ele se importa com a sua condição. Mas, voltando ao texto, Jesus sabia da intenção do anfitrião e dos fariseus, então questiona, perguntando a ele se era lícito que ele curasse aquele homem. Eles não responderam a Jesus. E aí nós podemos ler através do relato que Jesus opera a cura. Ninguém fala nada, não que se eles respondessem que não era lícito, Jesus não curaria. Jesus curaria de qualquer forma. Mas depois Jesus faz uma outra pergunta: qual de vocês, vendo um boi ou um filho caído, não ajudará, mesmo se for no sábado? E novamente, eles não puderam responder essa pergunta. E após isso, Jesus começa a reparar na forma como aquelas pessoas estavam se portando, escolhendo o lugar em volta de uma mesa. Diante disso, ele iniciou essa parábola. Agora pense uma coisa: naquela época, era uma mesa muito grande, retangular, e existiam poltronas, como se fossem bancos compridos, que cabiam até 3 pessoas. Então, ficava uma pessoa na ponta da mesa, e essa pessoa era a pessoa mais importante, era ou o anfitrião, ou então o homem da casa. Ele ficava na ponta, na cabeceira, e no lado, nesses bancos que eram colocados em formato de U, ficavam à esquerda do anfitrião, ficava a pessoa mais importante, a segunda pessoa mais importante, e à direita ficava a terceira pessoa mais importante. E essa era uma regra de hierarquia social do povo judeu, que orientava os costumes da época. Contudo, essa regra naquele banquete não estava sendo obedecida, ela estava sendo completamente ignorada, os convidados demonstrando todo o seu egoísmo, toda a sua arrogância, o seu orgulho, o seu preconceito, escolhendo as posições que eles achavam mais adequadas. Diante disso, diante daquele clima de soberba e arrogância, Jesus começou a contar essa parábola dos primeiros lugares. E ele usa a figura de um casamento, porque num casamento existem regras, e essas regras precisam ser observadas de forma mais rígida. E Jesus aconselha que em tal festa, um convidado não se apresse a tomar o lugar de honra. E para você talvez pareça óbvio, mas vamos pensar o que Jesus disse para essas pessoas. Olha só, o meu conselho para vocês é que quando vocês cheguem numa festa, vocês não saiam buscando lugar e sentando no melhor lugar. Sabe por quê? Porque se o anfitrião tiver um convidado mais especial do que você, o anfitrião vai ter que chegar até você e pedir: por favor, levante-se, vá para um outro lugar, que eu tenho uma posição para esse lugar aqui. Esse lugar ele é reservado a alguém muito mais importante do que você. Imagina a humilhação de alguém ouvir isso de um convidado. Imagina você estar sentado aqui não, em outro lugar, que aqui não acontece, mas você está sentado em um outro lugar, numa outra igreja, e alguém diz: amigo, levanta, você não faz parte da área VIP. Não é humilhante? Quem aqui não se sentiria humilhado? Só eu. Olha lá, as mãos começaram a levantar. A verdade é que, cara, isso dói. Dói no coração das pessoas, porque hoje não é incomum as pessoas desejarem um lugar de honra. Pessoas desejam ser celebradas, pessoas desejam ser celebridades, pessoas desejam ser tratadas de uma maneira diferente, de uma maneira honrada. Isso no mundo inteiro. Existe uma enorme crise de identidade, onde as pessoas não conseguem enxergar quem elas são, onde as pessoas muitas vezes acreditam que Deus errou, se esquecem de que Ele é o Criador do universo, Ele é detentor de todo sim e todo amém. Deixa eu te falar uma coisa: você não foi o erro, você não foi um erro. Jesus te fez com um propósito. Eu quero falar para você que se você se mantiver atento, obediente e sensível à voz do Senhor, você vai ser colocado em um lugar de honra. E lugar de honra, meu querido, é o lugar onde o Senhor quer que nós estejamos.
Nem todos vão sentar em lugares de pessoas conhecidas, de pessoas famosas, mas é no ambiente onde o Senhor te colocou, Ele vai te exaltar. Esse é o ambiente. Essa busca louca por aceitação, as pessoas acabam tomando atitudes de se colocarem em lugares que elas não foram convidadas. Elas acabam dando opiniões quando ninguém pediu a opinião. E elas acabam passando por cima de pessoas simplesmente para se afirmarem e dizerem: oi, eu estou aqui, quem manda sou eu. E às vezes não é necessariamente um lugar na mesa. Às vezes é talvez a proximidade com alguém famoso, com um líder relevante. Agora o que Jesus nos ensina é: quem quer ser o primeiro que sirva. Você quer ser o primeiro? Começa a servir. Eu já contei esse testemunho, mas vale lembrar, é uma delícia ser servido. Quem gosta de ser servido aqui? Gente, quem gosta de ser servido? Mulher, olha para o seu marido que está do seu lado e não levantou a mão. Marido, olha para a mulher que está do seu lado e não levantou a mão. A próxima vez que ela pedir água para você, você fala: vai buscar. Fala: você não gosta de ser servida? Se vira. Não é grosseria não, hein? Quem aqui gosta de ser servido? Cara, é uma delícia ser servido, gente. Eu queria conseguir conectar o serviço com o meu aniversário, que é terça-feira, diga-se de passagem. Entendeu? Já deixei a deixa aqui. Não tem nada a ver o que eu quis dizer, mas vamos voltar aqui. Todo mundo gosta de ser servido. Eu lembro que quando eu comecei na igreja, eu fazia tudo. Eu lembro que eu trabalhava e aí eu saía muitas vezes do trabalho, eu ia para a igreja e lá eu ficava conversando com o Gideão. Nem era o Gideão na época, era um outro rapaz antes. E eu ficava ali conversando com ele, eu ficava ali brincando, né? E era brincadeira porque eu tinha 14 anos, aí eu tocava nos cultos, eu ficava servindo. Conforme o tempo foi passando, eu comecei a namorar com a Érica, e as pessoas começaram a me servir, e eu comecei a gostar de ser servido. As pessoas começavam: você quer alguma coisa? Vem aqui, poxa, senta aqui. E no começo você se sente constrangido, mas você vai falando: tá bom, eu vejo uma boa intenção, vou aqui, vou sentar aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando eu mudei para os Estados Unidos, eu fui nessa posição, da pessoa que era marido da Érica, né? Genro do Lamartine. E eu cheguei naquele lugar onde eu fui fazer o meu seminário, e eu tinha que servir. Parte da minha nota era servir a igreja local. E eu falei: moleza, tranquilo, fiz isso a minha vida inteira. Vou servir na onde? Lá dentro, porque aí eu fico lá, na porta, dando boa tarde para as pessoas, bom dia, e eu ouço a pregação, eu vejo louvor, e está tudo bem. Vai ser assim a minha vida. Só que pensa, era uma igreja enorme, cabia, sei lá, umas 5.000 pessoas. Só que não tinham tantas pessoas servindo. Então, como nós nos reuníamos 1 hora antes do culto começar, nós íamos para um cantinho, e lá naquele cantinho as pessoas separavam: quem vai ficar na porta? Eu. Quem que vai recolher oferta? Eu. Olha isso, gente. Por isso que eu louvo a Deus pelos voluntários dessa igreja, viu? Se você é voluntário dessa igreja, obrigado de verdade, porque se não fosse vocês, a obra de Deus não poderia ser completa. Mas eu falei: moleza, vou ficar na porta. A hora que ele falou assim: quem quer ficar na porta? Eu fiquei olhando e eu não conseguia levantar minha mão. Quem quer recolher oferta? Eu falei: oferta é uma segunda oportunidade de estar lá dentro, vou ficar. Eu não conseguia levantar minha mão. Quem quer fazer isso? Eu falava: poxa, está um pouco mais afastado, mas eu acho que ainda dá. Quem quer ficar na livraria? A galera foi indo embora, e de repente ele falou assim: quem quer ficar no estacionamento? Quando eu fui ver, eu estava com a mão levantada e eu nem queria. E eu não entendia por que Deus tinha me colocado nesse lugar.
Poxa, eu estava lá para estudar, para fazer seminário, para me preparar, era importante que eu ouvisse as mensagens, e você pode dar inúmeras desculpas, como eu dei no começo. Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que ninguém quer ficar no estacionamento e o Senhor me colocou? Gente, eu ficava literalmente com a luva do Mickey, acenando para as pessoas, para que as pessoas estacionassem. E Deus me relembrou quando eu servia, e como era gostoso servir, e como era bom servir, e como era bom estar em contato com as pessoas, e como era bom, sabe, ele restaurar coisas, eu estar com gente, como era gostoso. E eu fiquei servindo no estacionamento por 2 anos. Eu fui maltratado por pessoas me olhavam torto, porque no estacionamento brasileiro, as pessoas pensavam, é um rebelde, que está de castigo. E onde eu morava, no frio era -15, no calor era 45. Deus trabalhou a questão do serviço. E quando eu volto para cá, o Senhor me lembra, quer ser o mais importante? Quer ser o primeiro? Sirva mais do que todos. Não busque lugar, não brigue por espaço. No momento certo eu vou te levantar e eu vou te exaltar. Toda parábola, ela tem um ensino focal. Toda parábola Jesus quer nos ensinar algo, não necessariamente uma coisa só, mas ele por alguma coisa, talvez pela nossa ignorância e dureza do coração, ele falou, para não ser difícil, eu vou colocar uma mensagem principal. E na mensagem dessa parábola aqui, a mensagem principal está lá no versículo 11, que diz assim, pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. O ponto focal dessa parábola, a parábola do casamento, ou então da festa, ou então como alguns chamam, a parábola dos primeiros lugares, ela traz um ensinamento único. Para essa é isso. Agora, hoje existe uma certa dificuldade das pessoas entenderem o que é ser uma pessoa humilde, porque a lição que Jesus quis ensinar aqui, falando todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado, é uma lição de humildade e autodepreciação, amém? Está na palavra, nós vamos entrar um pouquinho mais. Fazendo uma pesquisa rápida na internet a respeito do que as pessoas definem por humildade, eu peguei aqui 5 frases, e eu quero ler com vocês, vocês vão me dizer se vocês concordam ou não, amém? Amém? Primeira frase que eu achei foi assim, ser humilde é não se achar melhor do que os outros. Sim ou não? Quem acha que não? Todo mundo concorda. Segunda frase, humildade é aceitar as críticas e não se ofender. Amém? Sim ou não? Humildade, aliás, uma pessoa humilde é alguém que nunca se gaba das suas conquistas. Justo? Sim? Humildade é ajudar os outros sem querer reconhecimento. Sim ou não? A pessoa humilde se submete aos outros. Sim ou não? Essas afirmações são afirmações genuínas. Elas têm a sua verdade. Como as pessoas definem e entendem o que é ser uma pessoa humilde e agir com humildade. Mas embora elas não estejam erradas, elas estão incompletas. Eu quero acrescentar aqui algumas ideias do que de fato é você ser uma pessoa humilde. Reconhecimento de limitações. A humildade envolve a capacidade de você ver e aceitar a sua fraqueza e os seus erros, e promover um contínuo crescimento pessoal e espiritual. Nós não sabemos de tudo, nós não somos os melhores. Nós precisamos reconhecer que nós somos seres limitados. Somos seres que muitas vezes o nosso talento não vai destravar portas. Muitas vezes o seu dom, a sua habilidade não vai fazer com que você tenha sucesso. Nós somos seres limitados, mas servimos um Deus que é ilimitado em sua graça e em seu amor. Amém? A apreciação dos outros é a valorização das contribuições e qualidade de outras pessoas,
reconhecendo que ninguém é autossuficiente, que todos têm algo a oferecer. É insuportável você conversar com alguém e a pessoa, quando você está trazendo uma ideia, a pessoa falar: eu já pensei nisso. Cara, é insuportável. Existem pessoas que são comentaristas da sua própria vida. Você está compartilhando a sua história, falando, e a pessoa está: eu sabia, Deus já me falou. Você traz uma revelação do Senhor, e a pessoa diz: Deus me falou primeiro. É infeliz, então por que você não falou antes? Ou então, aquela bendita frase: eu concordo, posso só fazer um complemento? Não, não pode. Quando você estiver fazendo o seu discurso, você fala. Precisamos reconhecer, aprender a ouvir, gente. É mágico ouvir. Você sentar numa roda de pessoas mais velhas é tão valoroso, cara. Eu adorava sentar perto do avô da Eric e perguntar para ele: me conta suas histórias. Como você lidou com isso? Cara, eu lembro ele me contando como ele viveu a época da ditadura, como que era. É mágico alguém que viveu algo histórico contar o seu ponto de vista sobre o que foi, como ele viveu, como o Brasil, na visão dele, superou tudo isso. Agora o problema é que a gente tem um bando de pessoas arrogantes, que não gostam de ouvir conselhos e se acham autossuficientes. Deixa eu te alertar, a palavra do Senhor diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Ouça, se você está perto de alguém, ouça, seja intencional, reconheça, aprecie a história, porque talvez a história dessa pessoa vai acrescentar muitas coisas e evitar com que você dê cabeçadas no seu futuro. Terceiro ponto, humor e autoconsciência. Ter uma visão realista de si mesmo, levando uma abordagem mais leve em relação à vida e às próprias falhas. Não se culpe tanto, não se cobre tanto. Uma vez, faz um tempo já, era dia de ação social, e eu estava na quadra brincando com o John. O John era pequenininho, o Gael nem tinha nascido, eu acho que o John devia ter uns 2 anos, e tinha um menininho jogando basquete. E esse menininho, ele tinha síndrome de Down, e ele estava jogando basquete, só que, poxa, ele devia ter uns 8 anos. Eu, com 37, quase 38, não consigo acertar. Quase. Uma criança de 8 anos tem muita dificuldade, porque a bola é pesada, você precisa de impulso, você precisa de técnica, e uma criança de 8 anos, a menos que seja um fenômeno, muito dificilmente vai conseguir arremessar para que a bola caia. E toda vez que ele arremessava e a bola não batia, ele falava: eu sou um burro. A primeira vez eu ouvi, eu falei: acho que eu ouvi errado. Eu sou um burro, eu sou um burro, eu sou um burro. E ele nunca acertava, e aumentava: eu sou um burro, até o momento que eu parei, e eu falei: vem cá, comecei a conversar com ele, tentei distrair. Eu falei: você não é um burro porque você não acerta. Ele falou: eu sou sim, porque os meus pais falam isso. Cuidado com o que você fala a respeito de si próprio. Muitas vezes essa não é uma frase que saiu da sua boca, mas uma frase que você ouviu de alguém mal intencionado e que você carrega até os dias de hoje. Você não é o seu erro, você não é o seu pecado. Você é quem Jesus diz que você é. Você tem aquilo que Jesus diz que você tem, e você pode aquilo que Jesus diz que você pode. Cara, nós precisamos rir das situações engraçadas das nossas vidas. Vou contar uma para vocês, meio nojenta, mas é engraçada. Querem ouvir? Fui no aniversário, o Diego estava junto, Diego e Alana, aniversário de uma amiga nossa, na casa dela. Ela fez um japonês, e a gente teve um momento de louvor. Pô, edamame, quem conhece sabe o que é edamame aqui. Edamame é uma sementinha, parece uma ervilha que vem dentro de uma folhinha assim, e aí você tem que morder, e o edamame sai, e aí você joga a casquinha lá, fica lá. Irmão, eu amo edamame. E eu comecei a comer, e joguei no potinho. Quando eu fui ver, de repente eu peguei de alguém que mordeu, meti na boca.
aquela parada salgada, não veio a ervilha lá, o edamame, e eu falei, Jesus Cristo, eu vou vomitar. Cara, tem pessoas que ficam bravas com situações como essa. Nós precisamos levar a vida com mais leveza, sabe, com mais brincadeira. Cara, se permita errar, sabe, logicamente, não estou falando sobre um pecado, mas erro bobo, levanta a cabeça, dê risada, supere, siga em frente. A vida é assim. Tenha a autoconsciência de que você vai falhar ao longo da sua vida. Serviço e empatia é um outro ponto. Você ter a disposição de servir outros, não em busca de reconhecimento, mas por amor e compaixão. Tem um irmão aqui do Kids, vocês vão ver semana que vem. Essa apresentação está linda, você vai poder acompanhar da 9, 11 e 18. Um irmão, João, eu não sei se ele está aqui ou está lá. Eu falei para ele, cara, você é o Rodrigo Wilbert crente. O cara começa a fazer uns negócios, ele fez um trem. E tem gente que não consegue trocar o pneu. Ele fez um trem de ferro, cara. Ele tirou férias no seu trabalho para vir servir a igreja, para servir as crianças. É lindo isso. E ele não está fazendo isso porque a igreja está pagando. Ele está fazendo isso porque ele ama servir ao Senhor. Sabe? Não sirva ao Senhor buscando reconhecimento das pessoas, porque nós erramos. Muitas vezes nós agimos não de forma consciente, mas inconscientemente nós somos injustos. Sabe, são tantas áreas de atuação, são tantas atribuições, muitas passam batido. E por último, busque o aprendizado. Mantenha a sua mente aberta e acolhedora, sempre disposta a aprender com as experiências e com os outros. Isso é importante. Agora, nós entendemos um pouco mais sobre o que é ser humildade, as lições que Jesus quis nos ensinar. Agora, e autodepreciação? Autodepreciação não é você falar mal de si mesmo, ou então se diminuir achando que você é pior por conta das suas falhas ou dos seus erros, porque você tem dificuldade. Isso não é autodepreciação. Autodepreciação, ela está ligada ao fato de reconhecer, de você reconhecer que toda dádiva e todo dom veio de Deus, que não foi a sua capacidade de construir, mas a graça de Deus que foi estabelecida sobre a sua vida. Não é você acreditar que porque você tem um dom, você tem um talento, que você herdou da sua família, você é bem sucedido, mas é você entender e acreditar que Deus, o Deus que deu o talento, o Deus que deu o dom, o Deus que soprou a graça, é maior do que o talento, que muitas vezes tem sido o seu fator de sustento da sua vida. Vou dar um exemplo. Um músico, alguém que tem um talento para música, essa pessoa vive do seu instrumento, toca o seu instrumento, canta, consegue um trabalho numa banda e ele é excelente e vive da música. A autodepreciação é você entender que não é o seu talento que te garante um lugar de segurança, mas estar no centro da vontade de Deus, onde Ele te coloca, vai te garantir um bem-estar para a sua vida e portas que serão abertas. Autodepreciação é você reconhecer menos dele, menos de mim e mais dele. Muito menos de mim e muito mais dele. Agora, se nós voltarmos para essa mensagem, obviamente que os fariseus, os escribas, sabiam de tudo isso, conheciam cada palavra, até porque Jesus tinha dito em tantas outras vezes, e eles sempre ignoravam. E Jesus finaliza a parábola com o versículo 11, um ensino tão importante, e também aparece na conclusão de outras parábolas, por exemplo, a parábola do fariseu e do publicano. E na Bíblia nós podemos ver pessoas que se exaltaram e acabaram sendo humilhadas. Alguém aqui consegue lembrar algum exemplo de alguém que se exaltou e depois foi humilhado? Golias. Muito bem. Quem mais? Saul. Quem mais? Quem falou Nabucodonosor aí? Jezabel e Nabucodonosor. Perfeito. Quem mais? Herodes Agripa. Foi um outro que se exaltou e acabou sendo humilhado. Mas a Bíblia também nos mostra pessoas que foram humilhadas e acabaram sendo exaltadas. Davi.
Quando Samuel chega para Jessé e fala: reúne todos os teus filhos. Reúne todos vieram, menos quem? Menos Davi. A Bíblia não diz, mas talvez o sentimento de Davi tenha sido: cara, eu sou muito pequeno para estar aqui. Outro que se humilhou e foi exaltado, Gideão. Gideão, quando é escolhido como um juiz, ele diz: eu sou o menor da minha tribo e o menor da minha família. Ele se coloca numa posição de humilhação debaixo da poderosa mão do Senhor, e que o Senhor faz com que ele derrube e derrote os midianitas. José, Ana. Deixa eu te falar, você não precisa cavar um espaço para você ser honrado. Você não precisa se autoexaltar para provar o valor que você tem. O que todos nós precisamos é entender quem nós somos e a nossa identidade nele, e olhar para nós mesmos com a medida e a proporção certa. Nem mais, nem menos. Eu sou quem Deus me criou para ser. Amém? Agora, apesar da parábola ela terminar no versículo 11, o ensino de Jesus continua nos versículos seguintes, onde ele endereça ao anfitrião um conselho precioso. E isso aqui é genial, e a gente precisa estar atento. Olha o que ele diz lá nos versículos 12 a 14. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejam recompensados. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás feliz, bem-aventurados, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. Ou seja, eles não têm nada para te dar. Você não vai chamá-los porque eles têm algo para retribuir. Não, você vai chamá-los porque eles vão, a sua recompensa está no céu. Para o anfitrião, Jesus ensina que eles não deveriam convidar pessoas para essa ceia com o intuito delas serem recompensadas. Jesus havia notado que naquele banquete havia muitas pessoas importantes, que competiam uma com as outras em um lugar de honra, em busca de um lugar de honra, de proeminência. E Jesus diz ao anfitrião que ele também convide os oprimidos, que ele também convide os coxos, que ele também convide os cegos, os doentes, todos aqueles que talvez pudessem viver longe de um convívio social e naturalmente não seriam chamados. E com essa exortação, Jesus chama a atenção para uma necessidade de um amor desinteressado. Olha que grande ensinamento e oportuno dos dias de hoje, onde as pessoas se relacionam muitas vezes com intenções ruins, com interesses pessoais acima de qualquer coisa, acima da ética, acima da moral, acima muitas vezes dos princípios que Jesus nos ensina. Senta aqui porque você tem dinheiro, senta aqui porque você é famoso, senta aqui porque você é importante. Isso não é um convite de amor, de compaixão. Isso é o convite buscando algo em troca. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós convidemos pessoas para esse grande banquete, para esse lugar de honra, pessoas que naturalmente não seriam convidadas por ninguém. Uma vez, jantando com uma pessoa, e essa pessoa era uma pessoa muito bem sucedida no que ela fazia, uma pessoa extremamente, conhecida no seu mercado. E essa pessoa me chamou para jantar, não fui eu que propus um jantar. Essa pessoa falou: você pode conversar comigo? Eu falei: posso, claro. E nós saímos para conversar, e eu percebi que um tempo inteiro essa pessoa estava meio que me testando, sabe? E vai me testando, e vai perguntando, e a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei: isso aqui é uma sabatina? Para ver se a igreja é boa, para você frequentar? E eu já dei ele já ficou meio assustado. Eu falei: porque se você estiver buscando uma igreja perfeita, nós não somos a igreja para você. Não, pastor, entenda bem. E aí ele continuou falando, e eu percebi, sabe, na fala, na forma como ele se colocava, sempre não era uma intenção, mas um receio de eu pedir alguma coisa.
O receio, sabe, de eu querer algo dele, até o ponto que eu fiquei tão incomodado, mas tão incomodado que eu falei, cara, deixa eu te falar uma parada. Nada do que você tem, eu quero. Nada do que você tem, eu faço questão de receber. E eu falei, eu nem te conheço, eu estou falando isso no amor, porque eu estou percebendo que você está desconfiado. Eu quero te falar que nada do que você tem é mais importante do que eu tenho para te dar. Porque o que eu tenho para te dar é algo que vai mudar a sua vida, e vai mudar a sua história, e vai te colocar num rol de filho. O seu dinheiro não pode comprar, a sua fama não pode comprar, a sua influência não pode comprar. Então eu não quero nada seu. Agora, se você não quiser aquilo que eu tenho, quem vai perder é você. Aquilo foi muito forte para mim, porque eu sei que naquele momento eu fui tomado pelo Espírito Santo. Mas foi muito mais especial para ele, porque ele se desarmou, ele ouviu, ele conversou, e hoje é uma pessoa que onde ele passa, as pessoas reconhecem que Deus está fazendo uma obra linda na vida dele. E hoje é meu amigo pessoal, me liga quase todo dia, a gente conversa quase todo dia. E o porquê que eu estou te falando isso? Porque muitas pessoas, às vezes com poder aquisitivo, têm medo de se relacionar, porque talvez foram ludibriadas, foram enganadas por pessoas erradas, com o intuito errado, ao invés, líderes religiosos, que ao invés de levar correção, de levar exortação, sabe, ensino da palavra, trazer para os caminhos certos, ficaram mais preocupados naquilo que essas pessoas poderiam dar. E aqui eu quero falar de púlpito perante todos vocês, nada é mais importante do que Jesus. Nada é mais importante do que Jesus. A sua influência não é mais importante do que Jesus. A sua fama no seu mercado de trabalho, quer você seja um ótimo médico, um ótimo advogado, um ótimo empresário, sabe, um ótimo executor de tarefas, nada é mais importante do que Jesus. E nós precisamos entender aquilo que Jesus está ensinando nessa parábola para o anfitrião. Nós não devemos nos relacionar por interesse, para que as pessoas nos recompensem. Nós precisamos nos relacionar com um coração sincero, para que nós possamos nos aproximar das pessoas, agir com compaixão e demonstrar quem de fato Cristo é. A lição principal da parábola dos primeiros lugares certamente é sobre a importância dessa humilhação e o ensino que segue com o conselho do anfitrião. E é uma exortação para um amor desinteressado que nós devemos ter com o próximo. Agora, entendendo essa situação, essa história, eu preciso aqui falar e refletir, nós precisamos refletir sobre alguns pontos. Primeiro ponto, que a humildade é indispensável para quem realmente é um seguidor de Cristo. Não tem como você se dizer cristão, seguidor de Jesus, e ser uma pessoa arrogante, e ser uma pessoa prepotente, e ser uma pessoa, sabe, onde as pessoas olham e só veem soberba. Não tem como, não dá. Talvez você lide com isso dentro do seu coração, mas hoje é o dia de você pedir para o Espírito Santo me muda, porque eu quero ser mais parecido com o Senhor. Olha o que diz lá em 1 Pedro 5,5: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Mateus 18, 1-4, diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Entre tantos versículos que nós podemos ver sobre a importância de nos mantermos humildes. Você não conquistou a sua salvação, você recebeu pela graça de Deus. Não foi a sua habilidade, não foi a sua beleza, não foi a sua capacidade, não foi a sua eloquência, foi a graça de Deus. A segunda lição, a regra dos assentos é bem simples e muito importante, mas infelizmente amplamente ignorada por muitos cristãos. Gálatas 6,14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo.
Hoje, infelizmente, até dentro das comunidades cristãs, existem pessoas que brigam em busca dos primeiros lugares, porque precisam de reconhecimento, precisam de glória, e não a glória de Deus, a glória dos homens. Chega muitas vezes a ser patético, principalmente em conferência. Nós vemos as pessoas degladiando por um espaço, por um assento, para estar mais próximo do artista. Por quem você veio aqui? Para quem você veio aqui? Quantos aqui sabiam que o Isaías Saad viria hoje aqui? Sabe por que ninguém sabia? Porque a gente não divulgou. Agora, quando nós viemos buscar a Deus, quantos aqui vieram por causa de Deus? Quando você vem buscando ao Senhor com todo o seu coração, nós somos recompensados pela presença dEle. E aí Deus usa pessoas incríveis como Isaías para trazer uma mensagem. É sobre isso. Não busque a glória para si. Busque a glória para o Senhor. E a glória para o Senhor, ela é exercida através de uma vida de retidão e caráter com Cristo. E o terceiro ponto, antes de concluir, que nós podemos aprender, só para completar, quando eu falei aqui a regra dos assentos, é que um cristão genuíno, ele é capaz de reconhecer que a cruz de Cristo é o seu único motivo para a glória. E por último, os lugares mais inferiores revelam uma possibilidade maravilhosa. Isso é, ser convidado para ocupar uma posição mais importante. Tem um filme que os meus filhos gostam muito, o Enzo não mais, mas o John gosta muito, que chama Sing. Alguém já viu esse filme? É bonitinho, né? E tem uma hora que eu acho que é um koala, aquele bichinho, né? Acho que é. Ele é um artista, cara, ele é um produtor, ele é dono de um teatro, e ele é um bichinho brilhante, inteligentíssimo, talentosíssimo, só que ele se enrola nas suas próprias histórias, mentiras, e acaba não se dando muito bem. Mas ele chega ao fundo do poço, e ele fica mal, ele fica deprimido, ele perde o teatro, ele perde o show, por conta de um erro, um vacilo, mas ele também não conta a verdade. Enfim, assistam lá depois, é bem bonitinho. Mas uma frase me chama a atenção, que um amiguinho dele diz para ele assim: você sabe o porquê é bom estar no fundo do poço? E ele fala: o porquê que é bom estar no fundo do poço? Ele: porque não tem mais como descer, é daqui para cima. Está num lugar onde você foi colocado por Deus, é lindo, porque o céu é o limite quando você está na presença do Senhor. Agora, quando você se coloca em um lugar que não é seu, a humilhação é muito provável que venha, e nós não temos a capacidade muitas vezes de suportar, porque esses lugares superiores revelam uma possibilidade muito difícil, a terrível humilhação, e sermos convidados a deixar esse lugar de honra. Quero concluir essa mensagem dizendo para vocês que é melhor ser uma pessoa humilde em uma posição inferior do que ser um usurpador em uma posição superior. Quem Deus te criou para ser? Queria que você feche seus olhos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que no reino de Deus os valores são invertidos, porque aquilo que é considerado grande para esse mundo, muitas vezes ela não tem um valor eterno, enquanto a humildade e o serviço aos outros são altamente valorizados por Deus. E quando você age dessa maneira, você não apenas glorifica a Deus na sua vida, mas nós refletimos o caráter do Senhor e imitamos Ele, porque Cristo veio ao mundo para servir e não para ser servido. E essa parábola, ela nos convida a avaliar a nossa motivação e as nossas ações, a buscar um verdadeiro coração
que valoriza os outros acima de si mesmo e reconhece que o verdadeiro sucesso não está no ajuntamento de fortuna, ou então não está no sentar à mesa de pessoas famosas, na mesa de pessoas conhecidas, que aos olhos dos outros são pessoas influentes e proeminentes, mas está em amar e servir aqueles que nos rodeiam com um amor desinteressado, com a felicidade e o olhar de desejar o bem do próximo. Jesus não se relacionou com você por interesse. Jesus não se relacionou com você porque você poderia dar algo para Ele. O amor mais desinteressado que já existiu no mundo foi o amor do Senhor. Além de não medir esforços para te resgatar, foi esse amor. Foi exatamente esse amor desinteressado que fez com que você pudesse se aproximar dele. Eu quero falar com você que entrou aqui hoje pela primeira, segunda, terceira vez, mas talvez nunca tenha sentado perto o suficiente de Jesus para convidá-lo a entrar no seu coração. É difícil dizer qualquer coisa, mas o que eu preciso te dizer é que Jesus se importa com você. Jesus quer se relacionar com você não através de uma experiência que um dia você teve com a sua avó lá na sua infância, mas Jesus deseja o seu coração por algo que Ele quer construir a partir de hoje, de uma história que Ele deseja escrever, de um coração que Ele deseja acessar, para que você nunca mais se sinta sozinho e desamparado, nunca mais se sinta humilhado, ou então colocado em uma posição de inferioridade. Todos nós perante Cristo somos iguais. A palavra de Deus diz que todos pecamos e carecemos da graça de Deus. Você convidar Jesus a entrar no seu coração, é você talvez deixar suas emoções de lado, é você deixar a sua tristeza de lado e convidar aquele que pode restaurar a sua vida, aquele que pode verdadeiramente dar um futuro de honra. Talvez você esteja cavando um espaço, cavando um buraco para que você entre, para que você seja diferente, para que as pessoas te notem. Ei, Jesus já te notou e deseja escrever o seu nome no livro da vida, mas para isso é necessário que você confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu estou falando com você, que não importa o erro que você cometeu, Jesus é grande o suficiente para te perdoar e escrever uma nova história na sua vida. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite, eu quero te convidar a levantar a sua mão onde você estiver, e eu quero orar com você. Presta atenção, isso não é um convite a uma religião, isso não é um convite para que você se torne membro da IA Church. Isso é um convite para que a partir de hoje você nunca mais ande sozinho, mas que a presença do Espírito entre e mude a sua história. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, e se alguém quiser, se alguém desejar, eu entro e eu cearei com ele e ele comigo, e ao vencedor dar-lhe-ei o direito de se assentar à destra do meu Pai. Não são todos os caminhos que te levam a Deus. O único caminho está aqui, te convidando e dizendo: hoje é o dia que eu vou mudar a sua história. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão onde você estiver, e eu quero orar com você. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Levante, fique com a sua mão levantada. Eu queria pedir que você levante do seu lugar, se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite. Glória a Deus pela sua vida. Fique em pé no seu lugar e nós vamos orar. Se você deseja entregar o seu coração, fique em pé, por favor. Melhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração juntos. Não se sintam constrangidos. Um dia Jesus naquela cruz se expôs por cada um de vocês. Glória a Deus. Se você deseja, meu irmão, só sai do seu lugar e vem.
Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo novo se fez. Não importa o seu passado, não importa a quantidade de erros que você cometeu, o amor deliberado do Senhor para a sua vida te resgatou. O amor desinteressado te trouxe a esse lugar para que você saiba: você é amado, você é especial, e hoje eu tenho e eu começo uma nova história na sua vida. Por isso eu falo mais uma vez: se você deseja sair do seu lugar e não tem coragem, pegue na mão da pessoa que te trouxe, fale para ela: me leve lá à frente, caminha comigo, me ajuda a andar. Nós somos o corpo de Cristo e nós faremos isso juntos em nome de Jesus. No fim, toda a honra e toda a glória será dada ao Senhor. Então saia do seu lugar e venha aqui à frente. Glória a Deus pela sua vida. Queria pedir que você coloque a mão no seu coração. Pode vir. Ainda tem lugar. Se você deseja, não resista à presença do Espírito. Hoje é um dia que vai ficar marcado na sua história. Você anota o dia de hoje, dia 1º de junho de 2025, um dia onde eu fui encontrado pelo Senhor. Você é tão especial para o Senhor que a palavra nos ensina que não fomos nós que chegamos a Ele, mas Ele nos encontrou. Foi Jesus que te encontrou. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus. Fale, confesse, diga: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu confesso, Jesus, que o Senhor é o meu único Senhor e o meu único Salvador. Perdoa os meus pecados. Espírito Santo, me ajuda e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos, Deus, que voluntariamente entregaram seus corações. E eu peço, Deus, que a paz que excede todo entendimento, que vem do Senhor, guarde as suas mentes, guarde os seus corações, e que eles possam sentir algo diferente e especial no dia de hoje, Deus. Que eles saibam, Deus, que eles nunca mais estarão sozinhos, mas que a partir de hoje, através do batismo que vem do Teu Espírito, eles foram encontrados e uma nova história o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor mostre o potencial, revele, Senhor, o seu caráter e a sua bondade sobre cada um deles, em nome de Jesus. Eu queria pedir para você, que você siga a equipe de consolidação para lá, e nós vamos fazer uma oração individual. Fique em paz, ninguém vai te pedir nada, mas que vocês sigam a equipe da consolidação, por favor, enquanto eu continuo orando pela igreja. Eu queria pedir para a igreja ficar em pé. Todos nós um dia fomos encontrados pelo Senhor, mas talvez a sua história tenha te levado para um lugar um pouco distante do Senhor. Talvez as suas lutas, as suas dificuldades tenham feito com que você deseje algo que nem você sabe se é exatamente isso que o Senhor tem para você. Talvez você esteja cavando espaço, cavando oportunidades, querendo posições que o Senhor nem tem para você. Hoje é dia do Senhor quebrar o nosso ego. Hoje é dia do Senhor quebrar a nossa vontade própria, para que a vontade dele seja estabelecida em nossas vidas. Quem aqui deseja que a vontade do Senhor seja estabelecida na sua vida? Quem aqui reconhece que precisa do Senhor? Então eu quero te fazer um convite. Eu queria pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, e nós vamos juntos orar, nós vamos juntos interceder, nós vamos juntos adorar ao Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos lutar aqui à frente, vamos lutar os corredores. Isso aqui não é para a glória do homem, isso aqui é para a glória do Senhor. Todos aqueles que querem uma vida genuína, uma transformação real com o Senhor, saia do seu lugar e venha aqui à frente. A palavra do Senhor diz que Ele tem novas coisas, que a vontade dEle é boa, perfeita e é agradável. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer.
Te agradecer, Deus, pelos ensinamentos que o Senhor derramou sobre nós no dia de hoje, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos aquilo que o Senhor espera de nós quanto à humildade e autodepreciação, Pai. Mas também, Deus, sobre relacionamentos interesseiros que talvez nós possamos ter, Pai, que nós possamos ser mais parecidos com o Senhor, Jesus. Blinde o nosso coração, Deus, de todo sentimento que não vem do Senhor. Blinde, Senhor, a nossa mente de desejar coisas, Deus, que não vem do Senhor. Nos ajude, Deus, a ser mais parecidos com o Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo, Pai. Eu peço por cada um dos meus irmãos que o Senhor continue revelando do seu amor e da sua graça sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, Pai. Nos dê uma semana de vitória, Senhor, em nome de Jesus. Para aqueles que estão desesperadamente precisando do seu favor e da sua provisão, que seja o Senhor se revelando. Nos leve e nos guarde. E nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A glória. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vai na paz, meu irmão.